Como vai? Tudo bem? Focalizando esse tema muito importante, a abominação da desolação. Ou seja, o sistema monetário e financeiro, hoje globalizado, unificado, autônomo, unificado globalmente. Nós estamos sendo oprimidos pelo sistema monetário e financeiro. Nós não temos cada indivíduo e o mundo todo. Obviamente, a grande massa pobre trabalhadora, o peso é maior, sobretudo também nos países periféricos. Né? Então, o tema de hoje é esse, mas de um modo mais específico, eu vou falar sobre a abominação da desolação, que já sabemos, né, do sistema financeiro. E a imagem da besta é uma outra forma de Jesus se referir ao sistema monetário e financeiro que hoje vigora e que ele previu que iria vigorar por ocasião, no contexto histórico em que ele voltaria na sua segunda vinda. Então, vamos lá. Jesus nomeou o sistema monetário e financeiro de abominação da desolação e também de imagem da besta. E algumas Bíblias, por exemplo, Bíblia Ave Maria, você vai ver escrito lá besta, né? Mas ou melhor, você vai ver escrito lá fera. Mas Bíblia de Jerusalém, você verá escrito lá fera. E é uma questão de interpretação do tradutor. É a mesma coisa que ele se refere. Né? Besta ou fera, o sistema monetário e financeiro. Então Jesus deu dois nomes para o mesmo sistema monetário e financeiro. Entre aspas, desregulamentado é a palavra que se usa, né? A partir das décadas de 70, 80, que ele ficou liberado, até então ele tinha um certo controle. Então, desregulamentado, entre aspas, quer dizer autônomo, né? Ele agora tem espírito próprio, ele é autônomo, e unificado em rede global. Então, são essas duas perspectivas. Uma, a abominação da desolação. Dois, a imagem da fera. Ambos os nomes se referem por duas diferentes perspectivas, as perspectivas que são diferentes. O objeto é o mesmo. Ao mesmo sistema monetário e financeiro desregulamentado, é bom reiterar, isto é, autônomo ou com espírito próprio, e assim dotado de espírito próprio. Isso é muito importante porque trata-se de uma instituição coletiva, né? Ou instituição social, só que ela é autônoma, né? E unificada globalmente. Eu vou explicar o significado de cada uma dessas duas perspectivas. Só é oportuno observar o seguinte: esse sistema financeiro com espírito próprio, autônomo e unificado globalmente, ou seja, ele é como se fosse um Deus onisciente, onipresente no mundo todo, né? Oprime todas as pessoas do mundo. Então, o que acontece? Ele ao ser autônomo, unificado globalmente, ele afeta todas as pessoas do mundo todo. Né? Essa abordagem, a abominação da desolação, Jesus focaliza isso, está lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 15 e 22. Podem consultar lá. É importante vocês verem isso.
Numa perspectiva, né, que é essa, da abominação da desolação, Jesus, histórico, ou seja, o histórico, chamou o referido sistema de abominação da desolação, a fim de respaldar o grande profeta individual chamado Daniel. O autor do livro Daniel escreveu entre 167 a 164 esse livro, que levou o nome de Daniel. Nesse contexto histórico, ele notou o aspecto destruidor e os grandes e prolongados males causados aos trabalhadores pobres judeus. Males esses causados pelo modelo de economia que era baseado no valor de troca, por um aspecto, e por outro, no sistema monetário e financeiro, o qual era de propriedade e regulamentado pelos reis gananciosos, né? Então, quando ele é autônomo, ou regulamentado pelo próprio rei, que é ganancioso, né, e violento, ele transforma-se num monstro sobre os indivíduos sobre os quais ele atua. Então, os grandes reis que governavam o Império Macedônio, né, que dominavam e exploravam a nação judaica e outras nações do seu império, boa parte da Grécia, do Egito. Então, Daniel conhecia, ele para fazer essa projeção, que nós chamamos também de profecia, mas ele fazia baseado numa antiga teoria da história e muito longa duração. É uma antiga teoria que focaliza a sócio-história em muito longa duração. E essa teoria sócio-histórica era de natureza estrutural e cíclica. Ela aborda a sócio-história pela perspectiva cíclica e sempre focalizando aspectos estruturais. Bom, ele conhecia a parte dessa teoria que se chama a teoria da genealogia de Adão, a qual focaliza determinados aspectos estruturais e cíclicos do sistema geral da teoria da história, em muito longa duração. Determinados aspectos esses que focalizam, notadamente, as sucessivas etapas do processo geral de expansão e complexidade do grande mercado. O grande mercado de constituição, né? Ele passa por diversas etapas, né? Algumas em expansão e outras etapas em depressão. Então, Jesus também conhecia a referida teoria da história. Conhecia melhor do que todos, né, os grandes profetas individuais. Essa teoria foi registrada por Moisés de modo hermeticamente codificado. Moisés registrou essa teoria em escrita analítica, tipo hieroglífica, cujos sinais de anotação, os ideogramas, que nós chamamos de ideogramas, tratam-se das formas e disposições dos móveis e também dos cômodos e do próprio tabernáculo, né? Isso está lá pode conferir lá em Êxodo 25, capítulo 25, 26 e até o 27, quase todos os versículos. Então, ele registrou essa teoria dessa forma, né, hermética, né? E alguns poucos rituais também foram utilizados como forma de descrever essa teoria, ou descrever. A teoria da história em questão foi incorporada posteriormente através de hermética alegoria, como simplória descrição da criação do mundo, e inserida como prólogo no Pentateuco, né? É o grande livro dos judeus. Isso. E ela também aparece no livro Gênesis,
né? No livro de Gênesis consta lá essa teoria, também logo no início, está lá em Gênesis 1:10, capítulo 1 ao 10. Daniel conhecia a teoria da genealogia de Adão. Assim, ele pôde prognosticar a emergência do contexto histórico, né, com suas características peculiares, em que aconteceria a segunda vinda do ungido do Criador. Ele tratou também da primeira, né, porque Daniel é anterior à primeira vinda. Ele é de 160 e pouco anos antes de Cristo. Mas nós estamos tratando aqui a profecia dele, o prognóstico que ele fez referente à segunda vinda, é o que nos interessa no momento. Isso, a segunda vinda do ungido do Criador. É o mesmo nome que se dava para o Cristo, né? Aí sempre do Cristo Jesus. Então, quando o grande mercado pós-diluviano atingiria o estado de grande rede global de mercados macro-regionais. E quando se desenvolveria também o perverso modelo de economia baseado no sistema monetário e financeiro, o qual voltaria a impor, nessa volta de Jesus, nesse contexto histórico da volta de Jesus, voltaria a impor grandes e prolongados males à humanidade, conforme veio ocorrendo, e vai piorar. Então você pode ver isso lá em Daniel 9:27. Daniel chamou esse contexto da volta, da segunda vinda do ungido de Deus, do Criador, chamou ele de tempo final, o tempo do fim, tempo final. Isso está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 9 e 11. Jesus histórico focalizou o sistema monetário e financeiro como a abominação da desolação. Está lá em Mateus. Desse modo, ele ressaltou a grande dimensão dos males que esse modelo econômico causaria aos segmentos pobres trabalhadores, sobretudo, mas também à massa popular em geral, por ocasião da sua segunda vinda, ou seja, da segunda vinda de Jesus, né? Ele, na condição de Jesus histórico, ele prognosticou isso, na sua segunda vinda, que coincide com a segunda vinda do ungido de Deus prognosticada por Daniel. Então vamos ao texto em tela. Está lá em Mateus 24, 15 e 21. Diz lá: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, está lá, entre parênteses, Daniel 9:27. O leitor entenda bem, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente. Presente que ele se refere a 2000 anos atrás, quando Jesus histórico estava lá lutando contra a podridão sacerdotal, contra toda aquela injustiça. Bom, até o presente, aquele presente, nem jamais será. Mateus 24, 15 e 21. Recapitulando, o Jesus histórico se referiu ao modelo perverso e próprio do sistema monetário e financeiro, mas rotulando-o de abominação da desolação, conforme Daniel houvera anteriormente rotulado esse sistema econômico perverso, em razão dos males, dos grandes males que o tal sistema, na época desse profeta Daniel, causava. Males esse descrito por esse profeta no seu livro, né? Como causado, sobretudo, pelo poderosos bancos de propriedade dos ambiciosos reis macedônios. Então Daniel previu que no tempo final, que ele chamava de tempo final, é esse tempo da segunda vinda de Jesus, né? Ou na segunda vinda do ungido de Deus, como ele previa, ou seja, por ocasião da segunda vinda do ungido de Deus, Criador,
o modelo perverso próprio do sistema monetário e financeiro novamente se desenvolveria. Né? Isso está lá em Daniel, em duas passagens, você fez Daniel 9, 27, mas também em Daniel no capítulo 12, 9 e 11. Então, capítulos 9, versículo 27, e capítulo 12, versículo 9 e 11. Agora, nós vimos, então, a abominação da desolação. Né? Jesus usou essa expressão para se referir ao sistema monetário e financeiro, que iria acontecer por ocasião da sua volta, para botar em destaque os grandes males que ele causaria para a humanidade, assim como causou na época de Daniel. Tá. Então nós vamos ver agora a imagem da besta. Por que Jesus, e como Jesus chama também esse sistema, de imagem da besta. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 e 16. O anjo de Jesus, aí eu chamo de anjo de Jesus para distinguir do Jesus histórico. Né? O anjo de Jesus ele já havia falecido, né? Mas ele ainda se apresentava em certas ocasiões orientando ainda o seu movimento, orientando ele através da orientação dada aos apóstolos, genuínos apóstolos. Né? E ainda nessa condição já de anjo, né, de Jesus, conforme consta lá no Apocalipse, se referiu, né, ao sistema monetário e financeiro, nomeando-o de imagem da besta. Né? Então ele deu outro nome ao mesmo sistema monetário, a fim de ressaltar o seu aspecto mais técnico e macroeconômico. Isso no mundo da mercadoria, o mundo das mercadorias. Isto é, o mundo da mercadoria dinheiro, o mundo da mercadoria dinheiro, ou sistema monetário e financeiro. O sistema monetário e financeiro, esse é o mundo, a gente pode entender como o mundo das mercadorias. E esse sistema monetário e financeiro, ele é o equivalente em valor ao grande rede global de mercados macro-regionais, dentro dessa perspectiva macroeconômica. Né? Então, o sistema monetário e financeiro, ele é a imagem ou o equivalente em valor. A imagem, aí é uma metáfora, ele é a imagem, ou seja, a equivalente valor da grande rede global de mercados macro-regionais. É nesse sentido que ele está falando, e aí ele está dando uma abordagem mais técnica, né? Uma abordagem mais técnica sobre modo no contexto da mercadoria. Né? Nós sabemos que o dinheiro é o equivalente em valor da mercadoria. Um dinheiro é equivalente em valor da mercadoria. Numa perspectiva simples, simples ou microeconômica. Numa perspectiva macroeconômica, o sistema monetário e financeiro, ele é o equivalente em valor do grande mercado global, no caso unificado globalmente, no contexto atual. Poderíamos dizer, o grande mercado gerenciado pelo Império Romano, que não era global, mas ele era enorme, vinha lá da Inglaterra, norte da África, Portugal, aquela área ali hoje, Espanha, você pega toda a Grécia antiga, que era Egito, Oriente Médio, então, parte dele, então você tinha um grande mercado. Esse grande mercado, o sistema financeiro da época do Império Romano, estou falando do Império Romano, ele era o equivalente em valor desse grande mercado gerenciado pelo Império Romano, pelos romanos, constituindo aí o seu império. O Jesus, fomos em frente. O Jesus histórico chamou no livro de Mateus,
né, conforme consta no livro de Deus, o sistema monetário e financeiro de abominação da desolação, conforme já vimos. O anjo de Jesus focalizou de modo mais técnico no livro do Apocalipse o mesmo sistema monetário e financeiro, porém no contexto do mundo das mercadorias. Neste mundo, e numa perspectiva simples ou microeconômica, o dinheiro é equivalente, ou a imagem é o equivalente em valor à imagem da mercadoria. A imagem aí é uma metáfora, né? Numa perspectiva mais complexa, em dimensão macroeconômica, o sistema monetário e financeiro, autônomo e unificado globalmente, ou seja, o mundo das mercadorias, o da mercadoria dinheiro, pode ser concebido metaforicamente na noção de imagem, né? Em forma semelhante à perspectiva microeconômica, no sentido de equivalente em valor, imagem ou equivalente em valor em relação à bestialmente grande rede global de mercados macro-regionais, no contexto global que nós vivemos hoje. Também é designada por Jesus lá no Apocalipse de besta, ou melhor, a primeira besta que aparece lá no Apocalipse, a que sobe do mar. Então, vou demonstrar como o anjo de Jesus focalizou, primeiramente e de modo alegórico, a gênese da figura imagem da besta. E depois ele focalizou alguns aspectos do modo da imagem da besta atuar. Ou seja, a imagem da besta é o sistema monetário e financeiro unificado globalmente, autônomo, né? Somente um pequeno número de pessoas pode desfrutar, através do sistema monetário e financeiro, das riquezas propiciadas pelo espírito de Mamon, que é o Deus que o rege, que é o mesmo espírito do capitalismo, né? E da ética protestante. O espírito do capitalismo veio da ética protestante. O trabalho por devoção inventado por Lutero Abadão, ou seja, o tipo inflexível de racionalização da conduta humana, da conduta individual, voltada de modo doentio e submisso para a maximização da produção, do consumo e da acumulação de capital de modo insaciável. O indivíduo se subordina, ele fica insaciavelmente voltado, com a sua conduta voltada para isso. Aumentar a produção, aumentar o consumo e o lucro. Então ele fica subordinado, por isso que transforma-se numa racionalização, um tipo de racionalização louca, né? Uma loucura, anomalia, uma coisa diabólica. O espírito do capitalismo condicionou, notadamente, o modo de produção capitalista, né? Essa ética protestante começa lá com Lutero, Calvino, eles organizaram a produção tudo dessa forma, baseado em cálculos precisos da contabilidade, excluindo qualquer tipo de distração, de prazer, qualquer coisa nesse sentido, né? Voltado só para o trabalho, aumentar a produção, o consumo e o lucro, né? Esse lucro sempre tendo que ser reinvestido logo na produção, né? Ou outra atividade que gere mais lucro. Já havia um protestante enriquecido com a igreja protestante dos Estados Unidos que investia até na questão da escravidão, pegar escravo, comprar escravo na África e vender em outro lugar. Então é isso, o espírito do capitalismo é isso. Que é dotado da insigne capacidade de produzir enorme volume de capital, o processo de produção.
O modo de produção capitalista produz tem uma enorme capacidade de produzir lucro e que é representado na figura da segunda-feira, onde está lá a segunda-feira, a fera que tinha 2 chifres, que sobe da terra, Apocalipse 13, 11, 14, e está se referindo ao sistema monetário, 2 chifres, o capital privado e o capital estatal. Depois, toda a indústria, segundo o modo de produção capitalista, acabou submetida. A indústria, obviamente, o grande volume de capital que ela gera, ela acabou submetida gradativamente, em razão da sua enorme capacidade de gerar capital, ao sistema monetário e financeiro. Os banqueiros tinham um olho grande, enorme, em se apropriar e se apropriaram gradativamente da indústria. Então, esse sistema monetário e financeiro ainda não estava plenamente desregulamentado, né? Ele passou a ser desregulamentado em torno da década de 70, 80, da década passada, como nós sabemos. Nem unificado globalmente. Ele existia aqui e ali, no mundo todo, mas não estava com essa articulação toda que tem hoje, para a qual contribuiu meios de comunicação, internet, satélite, telefonia, tudo que é possível. Desse jeito, o espírito, ou o tipo inflexível de racionalização da vida, da conduta humana, próprio do modo de produção capitalista, que vem lá da ética protestante, se estendeu e se transmitiu ou se comunicou ao sistema monetário e financeiro. Ao abocanhar as indústrias, o modo de produção capitalista, funciona rigidamente dentro da ética protestante, do espírito do capitalismo, ele assimilou para ele, né, o sistema financeiro, os banqueiros, os grandes banqueiros da época, né, muitos judeus e outros, né? Então, ele passou foi obrigado a entrar nesse ritmo, até porque gera mais capital. Então, do modo que eu indiquei, o espírito ou o tipo inflexível de racionalização capitalista transmitido ao sistema monetário e financeiro gradativamente propiciou a esse sistema alcançar, nas décadas de 70 e 80, o apogeu. Ia se tornar desregulamentado, isto é, dotado de espírito próprio, espírito capitalista próprio, mamão, ou autônomo, né? E unificado em rede global. Enfim, o espírito do capitalismo foi comunicado pelo modo capitalista de produção, que funcionava nas fábricas, ao sistema monetário e financeiro. Assim, o sistema financeiro desenvolveu espírito próprio. É isso que quando fala de espírito próprio é nesse sentido. E a possibilidade de atingir o seu auge, e atingiu. Quer dizer, o tipo de racionalização da vida, voltado de modo doentio para a maximização da produção, do consumo e da acumulação insaciável de capital, possibilitou ao sistema monetário e financeiro se desregulamentar ou se tornar autônomo e a se unificar em rede global, assim dotado de espírito próprio. O sistema monetário e financeiro global, enquanto a imagem, o equivalente em valor, já expliquei o significado da imagem, é isso? A metáfora de equivalente em valor, da grande rede global de mercados, passou a atuar em diversos sentidos. Por um aspecto, tal sistema desenvolveu a capacidade e passou a falar, entre aspas, isto é, a ditar normas impositivas. Sabemos várias normas do sistema financeiro.
sobre a sociedade globalizada. Né? Você tem que trabalhar, você tem que se submeter aquele salário e ao dinheiro, ao papel moeda para você receber. Né? Você não tem mais escambo, não tem como. E várias outras imposições. Cartão de crédito do agora. Estão se falando em chip. Né? Então, passou também a atuar no sentido de que seja morto. Morto aí, está querendo dizer, se referindo ao indivíduo, mercadoria, excluído, né, da grande rede global de mercados macro-regionais. Ou seja, excluído, simplificando, excluído do mercado. O indivíduo, mercadoria, mas também o indivíduo dotado de sua força de trabalho. O indivíduo assalariado. Né? Se ele não adorar o sistema, ele é excluído. Se não estiver dentro do sistema que o sistema impõe, ele é excluído. Ele vai lá vai ficar como excluído da sociedade. Aquele grupo lá no crack, né? Alguns índios que também já estão afastados, nem tem a terra, porque estão roubando a terra e matando também os índios. E na sociedade ele não se enquadra muito bem, porque é uma sociedade doentia, e a dele não, era uma sociedade sadia, né? Comunal. Então, ele faz com que seja morto ou excluído do mercado, e não só de qualquer mercado, do grande mercado global, porque ele está globalizado, né? O sistema financeiro ele impõe isso, né? Todos os indivíduos que não se prostrassem a adorá-lo, né? Se prostrassem diante dele, ou seja, diante do sistema monetário e financeiro, né? Para o adorar. Note, adorar mesmo o que ele está falando, Jesus está falando, e é nesse sentido, mas notadamente por temor, não é adorar por amor, mas por temor, no sentido de que cada indivíduo se encontra dominado coercitiva e incondicionalmente ao sistema monetário e financeiro unificado globalmente, né? Que é a imagem ou equivalente em valor da grande mercado global. Pois sem dinheiro e sem financiamento, sem cartão de crédito e várias outras imposições dele, torna-se quase impossível ao indivíduo sobreviver, já que ele se encontra inserido também, além do sistema financeiro, na bestial grande rede global de mercados macro-regionais. Então vamos rever o texto inteiro. Foi-lhe, ou seja, ao modo de produção capitalista, não só ao modo, mas as várias práticas que já existiam, né? Ao modo de produção capitalista foi dado também comunicar espírito à imagem da fera. Fera significa aqui equivalente em valor. E a imagem significa aqui equivalente em valor. E a fera significa a primeira fera, né? A que sobe do mar, ou grande rede global de mercados. Ela subiu do mar lá em torno de 1500, com as navegações ultramarinas, formação de grandes impérios coloniais, chacina de várias tribos indígenas pelo mundo afora, Inglaterra, França, toda essa podridão, né? Isso consta lá em Apocalipse 13, 15a, né? Essa primeira fera. Porém, ela vem de lá, ela continuou. Até hoje o sistema global ele só foi se tornando mais complexo, né? E mais alicerçado. Ele começa lá. Ele acompanha, notadamente, a Idade Moderna. Continuando. De modo que essa imagem, ela recebeu o Espírito, né? De modo que essa imagem se pusesse a falar, ou seja, a ditar normas impositivas, como eles ditam, né? E fizesse que fosse morto
entre aspas, alienado ou excluído do mercado, todo aquele que não se prostrasse diante dela. Ela, a imagem da fera, isto é, o sistema monetário e financeiro. Está lá em Apocalipse 13. Então, encerro aqui essa palestra, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e nós vamos ter mais, vamos ter uma palestra para esse tema, porque é muito importante, ele está nos assolando, né? Sobretudo agora com essa questão da dívida externa, é o sistema financeiro que criou essa dívida, no sentido de que ele, que era o grande interessado de criar dívida, e está cobrando juros intermináveis, né? Corrompeu políticos e tudo, e a gente precisa entender bem essa imagem da besta e essa abominação da desolação, ou seja, o sistema monetário e financeiro. Isso faz para todos nós.